Olá, Ed. Oi, Lu. Oi, vamos de novo. Boa noite novamente, gente. E aí, contem como é que está, se está travando, como é que está a imagem, o som, para a gente dar continuidade aqui à nossa live. Estão conseguindo ouvir, pessoal? Ah, parece que agora tá tudo certo, Carol, que bom. Então, tá. Então vamos fazer um flashback? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, a gente entrou e saiu para poder melhorar a nossa transmissão, que ela estava com áudio, mas estava sem som, na Ah, verdade, sem imagem, né? A e- imagem estava travando. Então, eu fiz uma série de lives esse mês, essa é a última que eu estou fazendo, e convidei a minha querida Lu Meirelles, que é minha cliente. Nós estamos finalizando o processo de mudança dela, tá? E hoje nós vamos falar sobre mulher e, né, seu propósito e o que isso contribui para o fortalecimento da sua identidade. Então, trabalhei aqui vida com propósito, carreira com propósito, e hoje eu trouxe essa querida para falar comigo, né? E aí falei um pouco sobre a identidade da mulher, né, aqui para vocês, o quanto a mulher às vezes se entrega de uma maneira muito genuína para os seus papéis e isso gera um desgaste físico e emocional, e que é importante a gente começar a se olhar com mais cuidado e ter amor próprio, porque quando a gente está bem em todos os nossos papéis, principalmente no eu comigo mesma, eu consigo entregar o meu melhor para todos os outros papéis, de mãe, de esposa, de irmã, de filha, enfim, de profissional, certo? E aí o propósito, o que o propósito tem a ver com isso? O propósito, como eu já disse aqui para vocês anteriormente, ele é, né, a intersecção daquilo que eu tenho habilidade para fazer, daquilo que eu amo fazer e daquilo que eu contribuo para o mundo. Então aí eu consigo sentir útil, me colocar, ter um lugar no mundo e ter uma vida agradável, saudável, produtiva e plena, tá? E esse propósito pode contribuir para o fortalecimento dessa identidade, porque quando eu estou bem comigo mesma, né, eu consigo entregar o meu melhor para mim e para o outro também. E aí eu trouxe a minha querida Lu Meirelles, que tem um propósito de vida, né? E que exerce todos esses papéis dentro da sociedade. E aí eu quero convidar ela para poder falar um pouquinho sobre isso, sobre as suas escolhas e como que esse propósito contribui para o papel dela como mulher, né, em todas as facetas que ela tem. Lu, contigo, querida. boa noite a todos. Vamos começar novamente, então eu vou fazer uma nova apresentação. Eu sou Luciana, sou casada, sou mãe de duas filhas, uma de 16, uma de 13 anos, e sou empreendedora, uma pequena empreendedora na área da beleza. Eu trabalho com sobrancelhas, depilação, trabalho também com maquiagem e recentemente eu incluí a micropigmentação, nessa minha área de trabalho, né? Com muito prazer e muita satisfação. Trabalhei no mercado CLT por muitos anos, mas com o passar do tempo eu descobri que era o que eu queria, era isso que eu faço hoje e faz parte do meu propósito isso, né? Então, meu propósito, eu já desempenho o meu trabalho através do meu propósito mesmo, eu já desempenho esse trabalho há alguns anos, porém só agora eu consegui identificar esse meu propósito. Desde muito jovem, desde muito menina, eu faço sobrancelhas e aprendi a fazer essas sobrancelhas praticamente sozinha, lá quando eu era adolescente. E
acabava fazendo, atendendo toda a minha família, e ficava muito feliz com o resultado que aquilo trazia, com a alegria que a mulher sente quando ela se olha no espelho com uma sobrancelha bonita, revigora a autoestima dela, né? Então isso me deixava muito feliz. E por todas as empresas que eu passei, eu acabava desenvolvendo, entregando essa habilidade minha para as minhas amigas, entregava essa habilidade até que um dia eu pensei e descobri que eu poderia viver com aquilo que eu gostava tanto de fazer, né? E acabou que com a ajuda da Carol, estava tudo linkado ao meu propósito de proporcionar o autocuidado para a mulher, a elevação dessa autoestima que é tão importante, o empoderamento que se fala tanto hoje e tem tantas vertentes para mim, né? Então, poder fazer parte disso tudo me deixa muito feliz. Uhum. E assim, como que foi essa escolha para você de fazer o que você faz hoje, Lu? Então, começou bem natural. Eu realmente, desde muito cedo, trabalho desde os meus 13 anos e no mercado de trabalho eu nunca me encontrava. Eu nunca estava ali por prazer, tipo assim, eu estava ali para cumprir uma carga horária, para receber o meu salário, só isso. Mas tudo bem, era isso que eu fazia e eu tinha que fazer, tinha, né, a gente precisava trabalhar e sempre foi assim. Só que quando eu, desde muito cedo, desde o meu primeiro emprego, que as pessoas perguntavam, quem faz sua sobrancelha? E eu falava, eu. Ah, então faz a minha. Eu, gente, não, mas eu não faço, eu não sou profissional, não tenho curso. Não, mas você consegue, então faz. E acabava que eu começava fazendo essas sobrancelhas e em menos de questões de dias eu estava atendendo um monte de gente. No meu último trabalho eu até era chamada atenção porque eu, tipo assim, não podia fazer isso dentro da empresa. E a gente acabava fazendo escondido, ia para os outros lugares. E aí acabou que minha ficha caiu e uma colega minha até falou assim: não, para de fazer isso de graça, você vai fazer e você vai cobrar. Essas meninas vai te pagar, porque elas, se não fosse com você, elas pagariam para outra pessoa. E aí eu comecei a cobrar um valor muito simbólico, bem pouquinho mesmo. E eu fui percebendo que eu não ia ficar muito tempo nessa empresa, porque primeiro que eu não fazia um trabalho que eu realmente amava fazer. Já tinha 3 anos que eu estava nessa empresa, então eu praticamente eu fazia o que me era pedido, eu não fazia algo extraordinário, eu não fazia nada muito além daquilo. Então eu já vinha conversando com meu marido, olha, se por acaso a empresa me mandar embora, eu vou trabalhar para mim, eu vou ver se dá certo. E ele sempre me apoiou muito em todas as minhas decisões, em todas as coisas que eu me propus fazer, ele sempre me apoiou bastante. E aconteceu que eu perdi o emprego e comecei com a cara e com a coragem. Fui estudar, lógico, fazer cursos, me aprimorar, mas ao mesmo tempo já comecei com as meninas da família, umas amigas que eram cabeleireiras e me indicava, clientes, e acabou que foi assim. Começou e no início sempre com muita dificuldade, porque todo início é muito difícil, mas com muita perseverança a gente conseguiu caminhar. E aí ainda estou nesse processo, caminhando. Uhum. Ótimo. Então, eu acho interessante isso que você falou, porque tem pessoas que acham que o propósito às vezes é algo assim muito inalcançável, difícil, complicado. E como você falou, é algo natural seu, porque nada mais é do que as suas habilidades, tanto que você nem cobrava por essa habilidade. E além disso, era algo que você era apaixonada, vibrava o seu coração. Então você tornou o seu propósito, né, algo monetizado, né, que hoje é uma profissão sua. Te brilha os olhos, você contribui, né, com questões para o feminino, para a mulher, né, para autoestima, para autoconfiança, para beleza. E você contribui para todas essas mulheres e se nutre disso.
e o quanto isso te enche o coração, né? E você já vive desse propósito há algum tempo. E nós juntas só reconhecemos isso, né? Na verdade, você já sabia, você já vivia isso e você já sentia isso, e você se permitiu a tudo isso, que é o mais importante. Porque muitas pessoas às vezes sabem o que é esse propósito, porque o propósito ele está dentro da gente, tá? A gente precisa às vezes de olhar com mais cuidado, mas às vezes nós o negamos, às vezes nós o deixamos de lado esse propósito. E às vezes não nos permitimos de viver esse propósito. E assim, eu já te parabenizo por você se permitir e do quanto isso vibra a sua vida, né? E eu até falei para ela já, porque dentro do nosso processo nós trabalhamos a declaração de propósito. Como já estava tão claro para a Lu esse propósito, porque ela já vivenciava isso há algum tempo, foi muito rápido ela fazer isso, porque ela já sentia tudo isso. Tem pessoas que às vezes têm mais dificuldade, porque se bloqueia mais para atender essa necessidade que está dentro de você, de si mesmo, e não olha para isso. E às vezes precisa de descobrir, mas está dentro de você. E não foi o caso dela, foi muito mais fácil porque ela já vivia isso, né, Lu? Já com grande maestria, né? E assim, quando ela me dizia sobre o que ela impactava para as pessoas, do que isso trazia para ela, os olhos brilhavam. Então, assim, é muito do sentir mesmo. Então, é um desafio para você que está ouvindo aí, que ainda não tem propósito de vida, né? O que que faz vibrar o seu coração? O que está dentro de você que ainda você não conhece? O que que você precisa de se permitir para poder acessar isso, tá? A Lu se permitiu e hoje ela vive disso, certo? E aí, Lu, pensando em tudo isso, como eu falei no início, esse propósito, eu acredito, e eu também vivo isso, que ele contribui muito para os nossos papéis. Então, ele fortalece a nossa identidade. Eu gostaria de saber de você, né? Como que o seu propósito, né, que está dentro do papel profissional, contribui para os outros papéis que você exerce? Então, eu acho que está tudo ligado, né? Então, assim, quando você descobre aquilo que você gosta de fazer, quando você vive disso, você não tem mais aquela angústia de a primeira coisa que tira do coração de quem vive por si, né? No meu caso foi assim, tô contando a minha história. Então, no meu caso, só de eu trabalhar para mim, de eu não ter mais aquele compromisso, porque meu último emprego eu trabalhava com vendas, então eu tinha que bater metas e aquela dificuldade de todo dia primeiro eu não ter nada, aquilo ficava na minha cabeça, assim, todo início do mês estava tudo zerado. Aquilo me deixava em pânico, praticamente, sabe? E aí, assim, só de eu trabalhar. Não que ser empreendedor é fácil, é muito mais difícil do que ser CLT, porque CLT você tem algo garantido, e empreendedor não. É um dia de cada vez. Mas eu me sinto hoje muito, muito, muito mais realizada, muito mais, sabe? Do que trabalhar, ficar naquela angústia de não saber o dia de amanhã. Hoje eu também vivo essa necessidade de um dia de cada vez, mas é diferente, é com prazer, é com uma satisfação diferente. Então, hoje eu percebo que o meu propósito, ele me ajuda, né, a ser uma mãe melhor. Através do meu trabalho, através da minha satisfação com o que eu faço, eu consigo ter hoje um olhar diferente, assim, a busca, o encontrar esse propósito me ajudou, esse caminho que a gente trilhou junto, Carol, até hoje, me transforma e tem me transformado cada dia, sabe? Então, tudo isso, assim, não só o fato de eu viver por mim esse tempo todo, que isso me possibilita aconselhar as minhas filhas a uma maneira totalmente diferente, sabe? Eu não preciso, eu não tenho em mim, eu não tenho essa necessidade de falar para as minhas filhas que elas têm que trabalhar amanhã, que elas têm que fazer isso, que elas têm que fazer aquilo. Eu alimento nelas muito mais elas fazerem algo, sim, mas algo que faça sentido para elas.
sabe, assim, algo que vai, que traga a elas uma vontade de lutar por aquilo, uma vontade de ser melhor, uma vontade de aprender. Então, eu acredito que isso tudo tem a ver, está ligado ao meu propósito, e com a descoberta desse propósito, me possibilitou. Hoje eu sou, graças a Deus, foram poucos meses, mas eu posso dizer que hoje, através de todo esse processo, eu sou uma mãe muito melhor, sabe? Eu sou uma mãe que tenta ir de encontro, eu tento fazer o movimento de ouvi-las, de entendê-las, de aceitar que a cabecinha é diferente, que estamos num mundo diferente, que o pai autoritário, aquele pai bravo, autoritário e tal, ele não cabe mais hoje, não adianta a gente forçar, não adianta, hoje ele não tem mais espaço. Hoje é o espaço do diálogo, hoje é o espaço do amor, da compreensão e de se colocar no lugar também, sabe? Enquanto esposa, eu me vejo hoje, me preocupo em manter a minha relação, em fazer um movimento também de acolher as necessidades do Edivaldo, que é diferente das minhas, sabe? As necessidades do meu marido, que são diferentes das minhas. E como filha também. Então, assim, o propósito, descobrir o meu propósito e hoje ter consciência de tudo isso me torna também uma filha menos acusadora, uma filha menos julgadora, porque, tipo assim, às vezes a gente carrega por tantos anos alguma frustração e joga aquela culpa nos nossos pais. E hoje eu consigo deixar essa ação, sabe? Consigo de verdade deixar essa ação para trás, porque eu sei que eles me deram o que puderam me dar e se esforçaram para isso. E cabe a mim, né? Cabe a mim lutar pelas minhas conquistas, ir atrás do que eu quero. Não, o passado não traz mais nada para a gente, a não ser dor, né? Então, traz lembranças boas, mas traz lembranças ruins também. Então, com as boas a gente guarda, e com as ruins a gente aprende, né? Então, Gracinha, aprendeu direitinho. Olha o que a Lu tá dizendo, gente. Porque a Lu ela já vivia disso, mas ela não era consciente que ela vivia do seu propósito. Nós estamos juntas há mais de 3 meses desenvolvendo um trabalho de acompanhamento individual. E ela fez esse reconhecimento do propósito que proporcionou o quê? Mais consciência dela mesma, dela como pessoa, do que é importante para ela, do que é relevante para ela. Enfim, ela começou a se olhar com mais cuidado e se cuidar também. E reconhecer o que ela representa para si e para o outro. Isso fez com que ela se alimentasse, se nutrisse positivamente, com convicções positivas. Então, quando você tem um propósito, você tem convicções positivas. Você alimenta crenças positivas sobre você mesma. Tipo assim, nossa, eu contribuo para o mundo, eu sou importante, eu sou capaz, eu sou muito boa no que eu faço. E isso alimenta de uma maneira positiva que reflete o quê? Na sua identidade. Você começa a pensar de maneira positiva, você começa a ter emoções de maneira positiva e você tem comportamentos assertivos. Quando ela tem comportamentos assertivos, ela consegue ter relações mais sustentáveis e melhores. Porque ela estando bem consigo mesma, se reconhecendo, sendo consciente de si mesma, ela começa a compreender o outro com mais clareza, com menos julgamento, né? Porque ela falou isso com as filhas, com a mãe, né? Com o marido também, começa a respeitar o espaço do outro, porque ela começa a entender um contexto que vai muito além, certo? Então o propósito contribui, e ela tá dizendo isso, né? Como isso mudou nas relações dela. Então o propósito faz bem para você, faz bem para quem está perto de você e faz bem para quem vai se beneficiar desse propósito que você tem, certo? dá oi pro Pedro, que ele tá perguntando se não vai falar oi para ele. Fala um oi pro Pedro. Oi, Pedro, a gente fala oi. É porque a Ainda, gente fica Carol, interagindo e não vê, às vezes, os comentários. fica concentrada, né? Ainda Certo? falando isso sobre como esse papel, como contribui para as minhas outras ações, eu preciso falar que como família eu não faço isso sozinha, né? Então, assim, eu tenho aqui, graças a Deus, eu tenho uma família muito colaborativa, sabe?
Então, desde lá no início, onde eu contei extremamente com a participação do meu esposo para me ajudar, quando eu falei para ele que eu queria enfrentar, né, esse mundo de ser uma empreendedora, do nada, não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele me apoiou. Então, com esse apoio, ele me deu uma liberdade muito grande, uma liberdade de quebrar a cara e ter que lutar com essas consequências, né? Mas também de fazer escolhas assertivas, de me dar, tipo assim, de dar um poder, sabe? Assim, eu tinha o direito, eu podia escolher o que, que eu queria fazer, eu podia opinar, eu podia decidir, sabe? Assim, eu quero fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora. Então, esse apoio que eu sempre tive dele foi muito importante para que eu fizesse essa trajetória até aqui e para tudo que eu ainda vou andar, porque eu ainda vou andar muito. Mas esse apoio dele foi fundamental, a relação que a gente consegue ter com as nossas filhas é fundamental para que dê certo, sabe? Então, assim, a gente não faz sozinha também, né, Carol? Ainda mais nós sendo mulheres, carregando tantas coisas, né? Somos mães, esposas, e aí a gente quer ser empresária, e aí a gente quer fazer um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa dessas pessoas para nos apoiar, para estar dos nossos lados em qualquer Sim. momento, porque tem um momento fácil e tem muito mais momentos difíceis, né? Então, nesses momentos difíceis, você precisa de alguém para te estender a mão, mas também precisa de alguém para te falar uma verdade de vez em quando, porque isso te faz crescer, sabe? E assim, foi com esse apoio que me possibilitou chegar e estar onde hoje eu estou, assim, já ter caminhado esses degraizinhos que eu já caminhei, sabe? São jornadas, é uma jornada, né? E você tem um objetivo master, mas muitos micro objetivos já foram alcançados. E é importante você falar isso, Lu, porque rede de apoio é tudo para uma mulher, para poder ela fortalecer a identidade, de pessoas que apoiam, né, os sonhos dela, aquilo que ela se identifica e realmente faz toda a diferença, certo? Então, assim, todo esse movimento foi possível porque ela teve um apoio também. Então, pessoas às vezes que querem viver com propósito ou viver de propósito, às vezes encontram dificuldades por não ter uma rede de apoio e pessoas que estimulem. E isso às vezes é um pouco mais complicado, né? Porque aí você se vê com várias barreiras, né, diante disso. Além da sua barreira interna, né, do medo de às vezes de fazer algo diferente, existem barreiras também das variáveis que existem no contexto, certo? Uhum. Mas o que eu estou propondo aqui para você? A primeira questão é de tomar autoconsciência. Depois do processo de tomar autoconsciência desse propósito, você pode viver com esse propósito, mas precisa de ações para isso, precisa de ter uma coordenação, uma logística aí com a sua rede de apoio, seja o parceiro, seja a mãe, seja a irmã, enfim, com quem que está dentro do seu contexto familiar para fazer isso acontecer. Porque não adianta você só descobrir ou reconhecer o propósito e realmente não fazer com que isso tenha vida, né? E Exatamente. aí é a questão de ter paciência e de ter persistência para poder buscar aquilo que você almeja. Hoje a Lu vive de propósito e isso faz ela ser diferenciada no serviço dela, inclusive, viu, gente? Porque eu me tornei cliente também. Ela trabalha com produtos maravilhosos, ela faz muito bem o trabalho dela e agora eu não largo ela mais, tá? Ai, Então, isso faz naturalmente ela fazer um serviço muito além e ela entrega. Mas para isso é natural. E faz ela se nutrir cada dia e ajuda no ser dela como pessoa não só como profissional, nutre ela por inteiro e acaba impactando nos relacionamentos dela. Então, assim, é muito importante também, dentro de um contexto em que você quer tomar autoconsciência, como que está a sua rede de apoio, é importante você se juntar com pessoas que realmente vão te estimular, vão te ajudar, tem ideias parecidas com a sua para que realmente aconteça, certo? Para que realmente aconteça. E Lu, como você tem um propósito, como que você percebe e cria suas perspectivas para o futuro? Como que é isso para você? É um caminhar, né, Carol? É um caminhar, porque se eu olho a Lu lá de 7 anos atrás e eu olho a Lu de hoje, né, agora,
eu consigo perceber o quanto eu caminhei. Há 7 anos atrás, quando eu comecei, tipo, eu passava por muito mais momentos difíceis do que eu passo agora. Mas aqueles momentos foram fundamentais para eu chegar aqui. Eu me lembro muito bem que bem no comecinho, por 6 meses, meu salário era R$ 200. R$ 200. Então, quando eu olhava aquilo, que era o quê? Tipo, praticamente 10% do que eu recebia na outra empresa. Então, eu falava, gente, como que eu vou fazer com isso? Mas aí eu focava. Eu tô com as minhas filhas, todo começo é complicado, todo começo é difícil, então eu vou perseverar. Eu tenho que perseverar, eu tenho que conseguir. E mais uma vez o apoio do meu marido, tirando das minhas costas qualquer responsabilidade com ajuda financeira, foi importante para mim. Porque eu me via, tipo assim, era só R$ 200, mas eu tinha aqueles R$ 200 para me virar, entendeu? Então, como eu tinha pouquinho cliente, eu conseguia me virar com R$ 200. Mas depois desses 6 meses, as próprias clientes já foram me trazendo outras clientes. Então, quando eu olho lá atrás, quando eu comecei, percebo cada passo que eu dei para chegar aqui, eu vejo muita perseverança. Que assim, quando você está vivendo, você nem consegue perceber, né? Que você está tendo perseverança, que você está sendo resiliente. Mas se eu não tivesse tido essa perseverança tão necessária lá atrás, talvez eu não chegaria aqui. E eu costumo enxergar assim, como futuro, uma escada bem alta. E eu subi assim uns 4 degraus até agora, mas eu ainda vou chegar lá, no topo, sabe? Mas então eu sei que esse processo é de muito aprendizado, tipo assim, eu sou muito grata, até por cada uma das dificuldades que eu passei até aqui, porque isso me ensinou muito, até a ter paciência para superar os momentos difíceis, como esse grande momento difícil que está todo mundo vivendo agora. Se a gente não tiver paciência, a gente surta, sabe? Então, realmente é com perseverança, com muita fé, cada um com a sua, mas foi a minha fé que realmente me trouxe até aqui, sabe? Assim, eu consigo ver isso. E o que eu quero para o meu futuro é uma Luciana muito melhor do que a Luciana que está hoje. É uma Luciana com muito mais autoconhecimento, com muito mais controle, muito mais realizada até profissionalmente, sabe? É uma Luciana que vai olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. É isso que eu quero para o meu futuro, sabe? É isso que eu consigo planejar hoje. Uhum. E aí, a Lu tá trazendo, gente, uma questão concreta do processo de mudança. Porque o processo de mudança, a gente precisa de ganhar algumas bases para que a gente consiga desfrutar dele melhor lá na frente, tá? Então, realmente precisa de que a gente tenha esforço para poder ganhar, vamos dizer, como dizem os antigos, sustância, eu ganho sustância, ganho uma base e eu me preparo para o que vem, porque são desafios um atrás do outro, né? Como ela disse, nós estamos, quem é empreendedor está vivendo um desafio agora. Precisa de se reinventar, fazer diferente, pensar em novas possibilidades, né? Mas quando isso tem um propósito, você consegue ter mais energia para isso, né? Se você tem um trabalho ou alguma coisa que você não tem um afinco, a facilidade de você desistir é muito maior. Então, quando você tem um propósito com aquilo, você será persistente, você buscará. E todo resultado daquilo, você, né, trará como positivo e vai te reenergizar para você seguir em frente. Essa é a diferença de quem tem propósito. A Lu tem uma vida com propósito baseado no seu papel carreira, no seu papel profissional. E aí, quando ela falou os R$ 200, mas os R$ 200 para ela naquela época já era uma vitória, porque antes era zero na vida com propósito, certo? E às vezes ela poderia ganhar 10 vezes mais em outro lugar, mas não brilhava os olhos dela. E ela poderia ganhar o triplo, o quadruplo, e isso não iria brilhar os olhos dela e ela iria desistir em algum momento da vida. Talvez ela poderia ser mais tarde, demoraria a ter coragem para isso, mas não é sustentável, entende? É isso que a gente está dizendo. Então, quando se tem propósito, as coisas na vida elas se tornam sustentáveis.
porque tem um Uhum. objetivo, tem algo por trás, te nutre de alguma maneira, enfim. E aí você busca aquilo e mostra muito além do que às vezes você mostraria em um movimento medíocre, que às vezes a gente costuma agir dessa maneira no dia a dia pela nossa cultura. Ah, vou permanecer do jeito que tá, porque assim eu não me arrisco, porque assim eu consigo as coisas, meia boca, mas aí vai carregando aquilo. E eu percebo em muitas situações que as pessoas vão empurrando de barriga, vão vivendo na mediocridade e ficam doentes com isso, porque não vê sentido, não tem significado, a vida fica vazia, fica apática, né? Eu até fiz umas perguntas semana passada sobre isso, né? E tem pessoas que estão vazias justamente por isso, porque não tem esse preenchimento que, por exemplo, a Lu tem. A Lu está preenchida. E isso que traz a vitalidade, a autenticidade dela, o bem-estar, essa alegria que ela demonstra para todos nós, sentimento de utilidade, de bem-estar, né? De leveza. Pense, ela pensou em empreender, não é fácil, existem desafios. Mas para ela é muito melhor ela viver esses desafios do dia a dia que nutre ela do que ela viver outros desafios que às vezes não fariam sentido para ela, entende? Então, e o propósito não tem certo ou errado, gente. É aquilo que tem sentido e significado para você. E ponto. E ponto. Exato. E como que você percebe o seu lugar neste mundo, minha querida? Então, bem resumidamente, fazendo a diferença, mas é, com a minha realidade, com o que eu trabalho, com o público que eu tenho, Carol, eu percebo assim: meu público é exclusivamente feminino, pessoas de todas as idades, mas a grande maioria acima de 30 anos, né? Eu tenho poucas clientes abaixo de 30 anos, a grande maioria é de 30 anos para cima. Então, são mulheres que já têm muitas coisas sobre seus ombros, muitas responsabilidades, muitos sonhos, às vezes problemas familiares sobre suas costas, sabe? E são mulheres que lutam, que trabalham muito, muito, muito além do que o próprio físico aguenta muitas vezes. E o que eu vejo, sinceramente, se tratando da área da beleza, é que mesmo tendo hoje tanto acesso, tanta facilidade, tantos procedimentos clínicos, estéticos facilitados, não é acessível a todo mundo. É acessível a uma pequena parte, uma pequena porcentagem desse público, sabe? Então, em se tratando, eu tô falando aqui com o que eu trabalho, tá, pessoal, quem tá ouvindo, com o público que eu lido. Então, é gratificante para mim saber que eu posso colaborar para devolver o sorriso no rosto de uma pessoa que trabalha o mês inteiro e fica super feliz em conseguir fazer a sobrancelha dela, sabe? Uma vez no mês. É, que, tipo assim, se esforce, junta seu dinheirinho. Eu tenho aqui muitos clientes que juntam os seus dinheirinhos para conseguir vir aqui, porque querem vir aqui, sabe? Então, assim, eu consigo cobrar hoje um valor super acessível, diferente das outras clínicas, que quem não quer todos os tratamentos estéticos? Todo mundo quer, mas quem pode ter é diferente de quem pode ter. Então, eu vejo que o meu lugar no mundo hoje é esse, sabe? Assim, de proporcionar a essa mulher, dar acesso a essas mulheres que não têm condições, um pouquinho de beleza, mostrar para ela aquela beleza que tá ali guardadinha, sabe? Que tá somente debaixo de muitos fardos. Então, isso me deixa muito feliz. Eu fico realmente muito grata quando chega aqui uma cliente cansada e quando deita ali na maca, ela fala assim: ai, vontade de ficar aqui só mais uma hora, porque é só aqui que eu consigo ficar deitada. E quando ela levanta, ela dá aquele sorriso enorme, sabe? Isso realmente enche o meu coração de alegria. Eu falo, vale a pena. Já fiz, eu trabalho, eu tenho muita flexibilidade na minha agenda em questão de horários. Então, já atendi clientes até super tarde da noite, se precisar, atendo super cedo. Eu realmente me proponho a isso, sabe? A facilitar o atendimento daquela cliente. E quando eu vejo aquele reconhecimento, aquela gratidão, meus clientes têm até alguns bordões muito engraçados, que é tipo, renovei meu botox, eu não quero guerra com ninguém, porque eu fiz a minha sobrancelha. Então, essas coisas enchem meu coração de felicidade, de verdade. Então, eu vejo que
eu colaboro hoje no mundo assim. A minha cliente do Ah, Botox aí, ó. que lindeza! Ê, Fabelle, que lindeza! Olha que inspiração, gente. E eu trouxe a Lu justamente para mostrar essa mulher real que existe, que tem vários papéis, que é lutadora e que tem um propósito que isso é possível de ter, de existir. Então, a Lu é uma mulher concreta. Tem muitos ouvintes aqui que são seguidores dela, inclusive. Então, ela é real. Ela existe. E esse propósito que existe para a Lu pode existir para você também, né? Ela está dando um exemplo aqui que ela tem o papel de profissional, que ela é muito feliz, e isso contribui e nutre para todos os papéis dela, porque ela aproveita todas as habilidades que Deus deu para ela, e ela reconheceu essas habilidades. Ela ama fazer o que ela faz. Ela percebe que isso contribui para o mundo, que ela tem um lugar, que ela possibilita isso para as mulheres. E que bom que nós somos mulheres que fazemos parte desse mundo dela. Se você não faz parte desse mundo dela, faça parte, tá? E ela impacta positivamente as pessoas e acaba nutrindo, retornando para ela positivamente. E ela se torna a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha, porque ela tá bem consigo mesma. Então, quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo oferecer o meu melhor para o outro, tá? É isso que a gente está falando aqui. Ela está bem consigo mesma, a identidade dela está fortalecida, e o propósito contribui com isso. O propósito é uma das coisas que contribui para esse fortalecimento dessa identidade dela, que tem N papéis, e aí faz ela se sentir bem, oferecer o melhor para o outro, e isso impacta nas relações dela e vai reverberando isso, gente. Vai e volta, e forma um ciclo virtuoso, tá? E o contrário também é verdadeiro, viu? Quando você não tem, você não está bem consigo mesma, você está vazia, você está se sentindo desorientada, com uma vida sem sentido, o que que isso gera? Pensamentos negativos, ansiedade, medo, estresse. E isso vai o quê? Vai só te desgastando. É como se você tivesse um potinho e ele vai murchando, ele vai esvaziando, ele vai esvaziando. O que que acontece? Você oferece o pior para o outro, porque você está tão desgastada que você não tem energia para poder oferecer para o outro. Então, o que que acontece? Quando o outro te demanda alguma coisa, você oferece o seu pior. O seu pior, às vezes, é uma apatia, o seu pior, às vezes, é agressividade, né? Enfim. E aí, e isso vai minando cada vez mais até você chegar a um estado que pode chegar até uma doença, né? Hoje está muito em evidência a questão das doenças mentais por causa do contexto que nós estamos vivendo, né, de isolamento, porque nós somos um ser social e a gente se nutre com a interação com o outro. E nós estamos sofrendo essa restrição. Então, se você não olhar para essas coisas, para essas necessidades e não suprir essas necessidades, que o propósito supre muitas das nossas necessidades individuais, por exemplo, você vai minando até ficar em uma situação que talvez pode gerar um problema mental. E isso é real, gente. E às vezes situações como essa que a gente está vivendo, ela se torna mais concreta, palpável e visível. Mas isso já existia antes. É porque talvez hoje está acontecendo em maior quantidade, por conta do contexto, certo? E aí, se eu estou bem, eu falo isso para as minhas clientes, não sei se eu já falei isso para você, Lu. Quando eu estou bem, tudo fica bem. Fica bem. É, Tudo fica bem, porque dentro de um lar, para quem é mãe e esposa, sabe o quanto que o estado emocional da mulher interfere no ciclo todo de uma família. E a Lu, ela está bem, e ela está reverberando isso para toda a família dela, né? E ela está reverberando isso muito bem. Como eu já falei aqui para vocês, nós estamos há mais de 3 meses juntas, só que agora a gente está em um processo de manutenção da mudança, porque ela já fez as mudanças que ela precisava. Ela só está, né, repetindo, repetindo, e ainda tem um acompanhamento, só que é um acompanhamento que antes era semanal, agora ele é quinzenal, até, né, ela ser independente. Mas ela já fez tudo que ela queria, ela já atingiu o objetivo, né, com muito engajamento, com muita vontade, com muito interesse. Sou muito feliz pela vida dela, porque ela impacta positivamente também e eu aprendo muito, tá?
E aí, eu trouxe ela justamente para poder falar dessa mulher que tem uma identidade fortalecida e o quanto isso contribui, né, para a vida dela como um todo, porque ela tem um propósito e isso também faz com que essa identidade se fortaleça cada vez mais. E para vocês que estão ouvindo aí hoje, eu tenho uma novidade, né? Alguns não são seguidores meus, são seguidores da Lu, então às vezes estão me conhecendo agora, né? Então eu faço esse trabalho individual com a Lu, mas hoje eu estou lançando um workshop online, Vida com Propósito. E esse workshop online vai acontecer lá em julho, lá em dia 8 e 9 de julho, tá? São 2 dias em que eu vou trabalhar justamente essas questões que nós estamos falando aqui para você, sobre propósito, sobre fortalecimento de identidade, enfim. Lá eu vou trabalhar sobre a questão da importância da propósito no ciclo evolutivo da vida do ser humano, de descobrir ou reconhecer, né? Você vai ter a possibilidade de descobrir ou de reconhecer o seu propósito, porque eu vou oferecer ferramentas para poder estimular você a entender isso, tá? Nós iremos criar a sua declaração de propósito, a Lu tem a dela, né, Lu? A sua declaração de propósito. E desenvolver juntos ações para você dar vida ao seu propósito. É um workshop muito reflexivo, né? Porque para quem é meu seguidor já sabe que eu já realizei um workshop online também já nessa quarentena, Mulher com Inteligência Emocional. Ele era mais assim interativo com as pessoas. Esse é mais um olhar para você. Então eu ofereço ferramentas para você acessar o que você não consegue acessar sozinho. Então, te dou um caminho para você acessar e começar a ter contato com esse propósito. Então, esse workshop vai acontecer no mês que vem. Então, se você tem interesse em aprofundar nisso, tem esse workshop em que eu conduzo em grupo esse processo, mas também tem o processo que eu fiz com a Lu, que aí é mais personalizado, é individual, enfim, e que demora um tempo maior, se torna mais profundo. No workshop eu te dou um caminho e acompanho durante os 2 dias. Então, se você tem interesse em aprofundar neste assunto, o link da inscrição está aí na minha bio já, né? Já coloquei ele hoje à tarde. Né? É um preço super acessível, gente. Então, assim, é possível de você fazer e você só tem que também demandar algum tempo para isso. Juntando os 2 dias, são 4 horas e meia da sua vida que você vai olhar para você mesmo. Então, assim, é um workshop mais reflexivo. São coisas que às vezes a gente não faz no dia a dia, que é autoconhecimento, que é se olhar, se perceber, porque muitas vezes a gente está preocupado com a vida do outro, comparar com a vida do outro, e às vezes se esquece da gente e é olhar para a gente que vai fazer sentido para a gente conquistar o que a gente quer. Então, esse workshop é para isso, para você tomar autoconsciência, entender o seu propósito, fazer ele declarado e começar a agir para isso acontecer, certo? Se for uma mudança de carreira, nossa, Carolina, mas é difícil, a gente está num momento difícil. Estamos em um momento difícil, sim, real. Mas você já pode começar a planejar, a pensar sobre isso. A mudança não precisa acontecer exatamente agora, mas dependendo daquilo que você quer mudar, talvez esteja em um momento propício. Porque existem muitas funções, atividades que estão bombando na quarentena. E quem sabe a sua transição é para uma dessas? Talvez esse seja o momento, né? Então é para ter esse movimento de autorreflexão e você começar a caminhar e a expandir aquilo que está dentro de você, é certo? Então nós vamos trabalhar muitas questões, né, nesse workshop, nesses 2 dias, que vai ser online, tá? E assim, e esse assunto me enche o coração, então eu vou ficar muito feliz se vocês participarem e eu vou entregar o meu melhor, porque é isso que eu busco fazer nos trabalhos que eu realizo. A Lu tá aí, né, para falar, porque ela já participou de workshop, já fez atendimento individual e realmente é uma pessoa que hoje tem uma vida transformada, tá? Ela mudou alguns aspectos que precisavam ser ajustados, mas ela também se permitiu e se engajou para fazer isso, certo? Então ela tá aí também para dizer. E eu posso falar que a Carol é uma excelente condutora. Ela consegue destrancar umas portinhas que a gente insiste em deixar bem fechada e faz muito bem pra gente, muito bem.
O coração é para ficar aberto, não é para ficar fechado. E a gente E se você conhecer viu? é isso, né? Carol, quero aproveitar aqui o espaço e mandar um beijo para toda a minha família, meus amigos, meus compadres, um monte de clientes, seus lindos. Muito obrigada, viu, pela presença e a companhia de vocês aqui comigo. Muito obrigada mesmo E por assim, prestigiar a a nossa sua live. energia. A sua energia vibra, Lu, e isso inspira as pessoas. Por isso que eu falei, Lu, eu te escolhi porque você inspira as pessoas. Vão me inspirar. Tem gente que tá com coisa muito guardada e você já se libertou de muitas coisas, então vão me inspirar, dar um empurrãozinho para quem precisa de ir para um lugar melhor, né? De se colocar no lugar que gostaria de estar e às vezes tem medo de colocar nesse lugar, né? Então, muito obrigada, querida, por toda a sua luz, sabe? Eu acho que nós nos encontramos não foi por acaso, né? Esse Com período de certeza não. Eu já tinha caminhado é, com um monte de gente, não tinha me identificado, e foi por Deus que você caiu aqui, né, no meu colo, praticamente. E eu agradeço muito, muito mesmo a você, a todo o seu ensinamento, a toda a sua paciência, aos seus santos ouvidos e suas sábias palavras. Ai, obrigada, querida. Me enche o coração, porque eu também vivo do meu propósito. E o meu propósito é fazer com que as pessoas tenham clareza, né, do seu propósito para ter vidas melhores. E assim, quando eu atinjo isso, isso me nutre de uma maneira tão grande, tão forte, né, que fala, eu tenho que continuar nesse caminho, esse é o meu caminho, e fortalece cada vez mais. Eu também tenho a minha identidade fortalecida hoje por conta desse propósito que veio com o empurrãozinho da maternidade, né? Que foi o Olha, meu maravilha. estimulador, foi a coragem que faltava. Então, hoje, nutrir todas essas mulheres, nossa, me enche, me engrandece de uma maneira que, assim, eu me sinto iluminada e eu fico muito feliz de ter pessoas iluminadas como você. Então, eu espero que a sua história inspire pessoas que façam elas sair de lugares que elas não gostariam de estar e de encontrar esses lugares, tá, gente? E só para ressaltar, o lugar da Lu, o propósito dela tem a ver com papel profissional. Às vezes o nosso propósito está em outros papéis, não precisa necessariamente ser monetizado, tá? Mas no Exato. caso dela é só para poder dar esse adendo, para você pensar, ai, não, às vezes seu propósito está ligado a outro papel da sua vida e está tudo bem, mas às vezes você também não tem consciência dele, precisa de ter consciência. E eu agradeço grandemente, querida, por você ter aceito o convite, o desafio de estar aqui em uma live ao vivo, Minha tá? primeira Por live. sua história muito linda, né? Cheia de desafios, de força, de perseverança e de luta, tá? E de persistência. Então, muito obrigada, Eu tá? muito Por agradeço. estar aqui, por compartilhar isso conosco. Estou muito feliz mesmo com tudo que nós, assim, trouxemos para as pessoas, porque foi genuíno, foi verdadeiro, foi autêntico. Eu que agradeço, Carol, sempre. Um beijo no coração, no seu, em cada uma dessas pessoas que estão aqui me mandando mensagens. Eu não respondi, mas eu li todas. E para todas as pessoas que ainda vão assistir essa live depois, né, que a gente sabe que tem aí uma repercussão ainda, graças a Deus, e que tenha ficado uma sementinha de coragem, de persistência, de não desista, sabe? Não desista, vá devagar, um passo de cada vez, mas não desista nunca. A gente não pode desistir. Amém, amém. Então, vai ficar gravada. Se você que está aqui quiser assistir novamente, fique à vontade, estará lá no meu IGTV, ok? E aí, com certeza, terão outras mulheres que irão assistir, também serão inundadas por tudo isso, tá? Muito obrigada e boa noite para todos vocês que estiveram aqui conosco, que nos ouviram, que compartilharam, que comentaram. Muito obrigada. Beijos, Beijo, viu? gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.